Queridos alunos, estou aqui com a professora Bárbara, representando a equipe de língua estrangeira moderna do Lógico, com a intenção de mostrar a vocês como as questões da prova de inglês e da prova de espanhol foram organizadas esse ano. A prova objetiva de inglês novamente trabalhou com uma tendência muito interessante que a universidade vem demonstrando, que é a tendência de diluir a gramática no texto. Se a gente prestar atenção à prova objetiva como um todo, a gente percebe que não há uma questão de gramática explícita, mas há sim a necessidade da compreensão da estrutura gramatical para que o aluno tenha uma ideia mais eficaz acerca do que está sendo tratado no texto. Por exemplo, no primeiro texto, que é um texto bem interessante, que fala sobre a questão da Enciclopédia Britânica, do fim da Enciclopédia Britânica, uma enciclopédia de quase 250 anos, nós podemos perceber no primeiro, no terceiro, no quarto e no quinto parágrafos a ocorrência de várias marcações coesivas, com o objetivo de estabelecer relações lógico-semânticas, de ressalva, certo? De temporalidade, certo? De adição. Nós temos uma locução conjuntiva de adição no primeiro parágrafo. Isso vai privilegiar o aluno que sempre estudou a gramática associada ao texto, que entendeu que era necessária a compreensão dos operadores coesivos mais adequados para poder sequenciar melhor as ideias desse texto, para compreender a unidade textual como um todo. Na questão 50, uma observação bem interessante, uma questão de interpretação de gramática que envolve a compreensão do present perfect, que é o presente perfeito, certo? Envolve a compreensão desse tempo verbal, mas não é uma questão de gramática propriamente dita, não é uma questão de gramática direta, é uma questão de gramática aplicada ao texto, certo? Passando aqui, nós chegamos ao segundo texto e percebemos uma coisa muito interessante da nossa prova. Como a nossa prova trata de empregos, né, com relação aos empregos que vão desaparecer, na prova discursiva, os empregos que serão determinantes no futuro, né? No próprio texto, a aposentadoria da Enciclopédia Britânica, né, e a digitalização dessa enciclopédia e de outros processos que estão por vir também, nós temos, coincidentemente, um tempo verbal predominante, que é o futuro simples, certo? Que marca a previsibilidade do discurso, que marca também as ações que serão sustentadas num espaço de tempo futuro não muito distante, o que já faz parte do nosso cotidiano. Então, na prova objetiva, ele aborda os empregos que vão desaparecer e na prova discursiva ele abre o primeiro texto mostrando os empregos que serão interessantes, serão mais interessantes e que chamarão mais a atenção daquelas pessoas que procuram um posto de trabalho no futuro. Por isso, a presença tão marcante desse tempo verbal, que é o futuro simples, certo? No que diz respeito aos outros textos, certo? Nós percebemos uma relação muito importante com essa ideia de futuro, essa ideia futurística, essa ideia moderna, essa ideia de avançar, essa ideia de se comunicar através dos instrumentos de mídias sociais, através dos instrumentos que portam essa mídia social, porque quando você fala de mobile learning, do aprendizado móvel, por exemplo, no texto para a resposta da questão 57, você automaticamente pode ser conduzido à leitura de um texto ou à leitura de qualquer tipo de informação sem estar preso ao desktop na sua casa. Você, através de um aparelho celular, através de um notebook, através de um netbook, você pode ter acesso às informações e hoje não é difícil acessar a internet. Muito pelo contrário, nós temos instrumentos de acesso às mídias sociais e de conexão à internet muito acessíveis, certo? E a tendência é que fiquem cada vez mais acessíveis com o passar do tempo. Então, uma prova bem moderna, bem futurística, com marcações gramaticais que justificam essa questão futurística, repetindo, nem uma questão de gramática explícita, mas a exigência da compreensão dos elementos encadeadores do discurso para a formatação e construção de uma unidade textual foram muito marcantes. E também a presença do present perfect, que deu um tom gramaticalizado à questão que eu citei, muito embora ela não tenha sido gramatical, tenha sido uma questão interpretativa. E a última questão, um cartoon, o que era previsível, porque a UFRN trabalha com a variação de gêneros, certo? E nós temos um gênero aqui muito interessante, que foi uma questão um pouco polêmica, que é a questão 60,
mas o aluno com muita habilidade, com um pouco de paciência, com aquilo que ele treinou em sala de aula, ele teria habilidade de sobra para poder resolver essa questão e chegar a uma alternativa coerente. No que diz respeito à prova discursiva, né, as marcações gramaticais foram imensas, privilegiando aquele aluno que estudou, aquele aluno que se preocupou em reconhecer os principais elementos construtores do discurso, né? Por exemplo, muita marcação de verbo modal, muita marcação de locução modal. Para responder a primeira questão da prova objetiva, por exemplo, para responder ao subitem A da primeira questão, certo? A gente parte de uma locução modal, que é derivada do verbo modal can. A locução é will be able to, mais uma marcação associada ao futuro e a presença da modalização, das marcações de modalização do texto, certo? Quando você responde a segunda questão, você tem outra marcação de modalização, expressa pelo could, certo? E uma coisa interessante desse primeiro texto da prova discursiva é que nós também temos a presença da voz passiva no texto, o que não é muito comum, né? Formaliza mais esse texto, muito embora não o torne um texto difícil, mas formaliza mais o texto. A presença de advérbios como likely e o already, com a intenção de formalizar também mais esse texto, dar a ele um tom mais forte, mais consistente, certo? E a presença de vários verbos aqui de facílima adequação interpretativa, como make, como o begin, certo? E alguns substantivos como beliefs, como counselors, substantivos que nós trabalhamos em sala de aula, verbos que nós fundamentamos em sala de aula e com certeza os nossos alunos não tiveram dificuldade na hora de interpretá-los. No que diz respeito às técnicas de interpretação treinadas em sala, acertamos em cheio. Nós sempre dizemos que a UFRN, assim como as outras provas de vestibular, sabem que nós não temos o tempo do mundo inteiro para fazer a prova. Então, as questões são direcionadas. A primeira questão, você respondia de acordo com o segundo parágrafo. A segunda questão, de acordo com o terceiro parágrafo. O primeiro e o quarto parágrafos foram meramente ilustrativos. O aluno que treinou, que fez a revisão, que fez o treinamento, que treinou as técnicas, com certeza ele não perdeu tempo lendo o primeiro e o quarto parágrafos. Ele foi diretamente para a resposta da questão. No que diz respeito ao segundo texto da prova discursiva, certo? Já era previsto, né, alguma informação acerca do Salman Khan, que para alguns revolucionou a educação do planeta, trazendo temas muito polêmicos e muito difíceis de serem compreendidos para o cotidiano das pessoas, com uma linguagem muito fácil e muito palatável, digamos assim. Então, o Salman Khan ficou conhecido internacionalmente, também recebeu ajuda do Bill Gates, como o próprio texto diz, e revolucionou a tecnologia da educação, né, através da instrumentalização dos objetivos educacionais e dos objetivos de transmissão de informação através dos vídeos que ele próprio construía, certo? Sem o auxílio de qualquer outra pessoa, certo? Aqui, atenção a duas ocorrências gramaticais muito importantes que ajudam a responder a terceira e a quarta questões, certo? Na quarta linha do texto, o pronome res, certo? A presença da coesão por pronome anafórico, um pronome possessivo, que vai retomar o que foi dito no primeiro parágrafo e justificar a palavra creation, né? Que está associada exatamente à criação de Salman Khan. E no último parágrafo, uma ocorrência de coesão por conjunção, no caso, uma relação lógico-semântica de contraste, representada por uma conjunção concessiva, que trabalha com a mediação do discurso. Muito embora o Salman Khan ele não tenha um treinamento em educação, em licenciatura plena para poder exercer essa tarefa, fala-se dos outros títulos que ele adquiriu no decorrer de sua vida acadêmica. Então, a aplicação da conjunção VOW, que é uma conjunção de contraste, trabalha com a mediação discursiva para projeção da construção da unidade textual, foi muito bem aplicada porque media o discurso e justifica que, muito embora ele não seja não tenha o treinamento e educação adequado, ele tem outros níveis intelectuais projetados dentro da universidade, os quais o credenciam a ser esse professor revolucionário que ele é. Certo? No que diz respeito a mais comentários, nós estamos abertos, o Facebook está online, quaisquer dúvidas ou quaisquer esclarecimentos, nós estamos aqui no Lógico até às 7 horas da noite, certo? E vou passar agora para a professora Bárbara,
ela vai passar para vocês as informações acerca da prova de espanhol. Um abraço. Olá, queridos alunos. Vamos comentar um pouco as provas de espanhol. Primeiro com a prova objetiva, que, como a gente já comentou no Facebook, por mensagem, não caiu literatura, que a gente estava esperando. O primeiro texto, assim como inglês, tratou de tecnologia, falou sobre um telefone celular que é capaz de atravessar paredes com infravermelho. Caiu a nossa palavra cotada, que era desarrollo, que estava muito na moda. Os conectores, pero, sin embargo, no obstante, sino também. E era um texto com o vocabulário médio, né? Com não muitas palavras desconhecidas da gente. E uma atençãozinha para a questão 51, sobre o termo ello, que foi colocado em sala de aula, na revisão. Comentamos que é a forma completa do pronome lo. O segundo texto, uma tirinha de Mafalda, que veio falando que o objetivo era saber qual era o sentido da expressão yo que, muito fácil. O terceiro texto também caiu a palavrinha que nós estávamos esperando, que é o desarrollo, com o pretérito perfeito, lá, o eso sí, as questões também objetivas. E o último texto, sobre o livro, caíram palavras um pouco mais requintadas. Caiu a questão do e do y, que nós vimos em sala de aula, que causa cacofonia e por isso tem que ser trocado. Os conectores, no obstante, sin embargo. O advérbio de tempo mientras, que nós estudamos em sala. Mais uma prova tranquila, que requeria a atenção do aluno. Tenho certeza que não foi difícil para os alunos do lógico, porque vimos bastante todos os temas em sala de aula. E a questão, a prova discursiva, o primeiro texto falava sobre alimentos, o desperdício de alimentos, um texto grande, mas de vocabulário médio, não foi um vocabulário tão fácil de ser compreendido, porque havia alguns termos que próprios da parte de alimentos, e havia os conectores também, havia conjunções concessivas, como a unque, que vimos em sala de aula, e assim como o Fred comentou na prova de inglês, as questões que a gente percebia que estavam em determinadas partes do texto. Por exemplo, a 2 estava logo acima do subtítulo Por que se tiram os alimentos? A 1 já estava na partezinha do Los países ricos desperdiciam mais. E foi delimitado o espaço de A e de B na questão 2, que é uma coisa nova, apesar de ser um último vestibular. E o segundo texto, um vocabulário alto, de nível alto, porque falava sobre a saúde, sobre uma pesquisa espanhola sobre a saúde mental, requeria um vocabulário um pouco mais elevado. Acredito que alguns alunos possam ter dificuldade em alguns termos, porque realmente era o vocabulário destinado à pesquisa, à saúde, à ciência. Contou com algumas palavras apocopadas que vimos em sala de aula, como según, no 4º parágrafo. E as questões também poderiam ter sido vistas em partes do texto. O inglês poderia, como o Fred falou, ter anulado um ou outro parágrafo. Esse texto não. A gente tinha que ler realmente todo o texto para compreender o que as questões queriam, porque realmente esse texto estava um pouquinho mais difícil do que o primeiro.
também não caiu literatura na prova discursiva. Então nós podemos perceber que estudamos um pouco além do que se era preciso por causa da questão da literatura, dos textos literários, mas tenho certeza que os alunos do Lógico puderam fazer as provas sem maiores dificuldades. É isso, vamos esperar a aprovação e tchau!